Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Defensorarei. Eu sou José Ribeiro e no Discursivarei de hoje abordaremos uma temática muito importante para concursos. Trata-se do tema da mutação constitucional. A questão de hoje foi objeto do certame da Defensoria Pública do Piauí no ano de 2021, aplicado pela banca Sebrasp. Então, prepare seu café, ajuste seu fone e vem comigo. Pessoal, aqui a banca ela foi direta. Ela pediu duas coisas. Primeiro, que o candidato explicasse o que é mutação constitucional. Segundo, que explicitasse se ela pode ser aplicada na via do controle difuso. E aí foram disponibilizadas algumas linhas. Então, vejamos as sucintas, mais profundas perguntas. A primeira, explique o que é mutação constitucional. A segunda, explicite se a mutação constitucional pode ser aplicada na via do controle de constitucionalidade difuso. Pois bem, comecemos pelo conceito. Mutação constitucional, pessoal, é a alteração do sentido da Constituição sem que haja uma modificação formal do texto constitucional. Esse é o núcleo da definição. Texto e norma, então, não vão se confundir. O texto ali seria o enunciado linguístico fixado pelo constituinte, ao passo que a norma seria o significado extraído desse texto pelo intérprete. Pois bem, fixado isso, agora eu vou me valer aqui das lições do Gilmar Mendes e do Paulo Gonet, que no livro da edição de 2020 de Direito Constitucional, eles explicam com precisão o conceito da seguinte forma, abre aspas, o texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro. Como a norma não se confunde com o texto, repara-se aí uma mudança da norma mantido o texto. Quando isso ocorre no âmbito constitucional, fala-se em mutação constitucional. Então, perceba a sutileza. A Constituição ela não foi emendada, não houve alteração pelo procedimento ali do artigo 60, não houve atuação do poder constituinte reformador. Mesmo assim, o significado jurídico da norma constitucional foi transformado. Então, trata-se de um processo informal, decorrente aqui e frisem, da dinâmica social. Memorizem isso, porque vocês vão ver depois que aparecem muitas questões, justamente essa questão da dinâmica social. Então, a mutação constitucional, ela surge quando a realidade fática, política, econômica ou cultural se transforma e vem exigir uma releitura do significado ali da norma constitucional. Aqui também, já tendo uma densificação teórica ainda maior, vejamos os ensinamentos de Wade Lamego Bullos, que descreve o fenômeno com uma densidade teórica afirmando o seguinte, abre aspas, denomina-se mutação constitucional o processo informal de mudança da Constituição por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra da lex legum, ou seja, da letra da lei, basicamente. E ele acrescenta aqui, abre aspas, a normatividade constitucional se modifica pelo influxo de acontecimentos que não afetam a sua forma, porém transmutam o seu conteúdo, ou seja, modificam o conteúdo da norma, fecha aspas. Ou seja, a forma do texto constitucional vai permanecer, mas a substância interpretativa vem a se alterar. Então, a mutação constitucional, ela vem funcionar como um mecanismo de atualização da Constituição. Ela permite que o texto constitucional acompanhe as transformações da sociedade, sem que para isso seja necessário acionar constantemente o procedimento formal de emenda da Constituição. Então,
tem um equilíbrio aqui delicado entre uma rigidez e uma espécie do que podemos chamar de plasticidade. A Constituição, ela é formalmente rígida, só que materialmente dinâmica. E aí essa rigidez vem garantir estabilidade e segurança jurídica, ao passo que essa mutação constitucional vem assegurar a adaptabilidade, porque a Constituição, a norma constitucional, melhor dizendo, vem se adaptar à realidade social. E aqui, parte da doutrina associa esse fenômeno ao chamado poder constituinte difuso. E, ao lado do poder constituinte reformador, que vem atuar então ali formalmente, né, nos termos da Constituição para alterá-la, existiria uma dimensão difusa da transformação constitucional exercida pelos intérpretes da Constituição. E aqui a abertura é ampla em relação a esses intérpretes, juízes, tribunais, legisladores, administradores, etc. A mutação pode emergir, então, dessa atividade interpretativa plural. E é aqui que a gente entra, então, na segunda pergunta da banca. Vocês se lembram qual era? Dizia respeito à questão de a mutação constitucional poder ser aplicada na via do controle de constitucionalidade difuso. E a resposta que a banca esperava era afirmativa. O controle difuso, a gente tem que relembrar, é exercido por qualquer juiz ou tribunal no julgamento de um caso concreto, quando há o reconhecimento da incompatibilidade de uma norma com a Constituição. Então, é um controle ali incidental, cujos efeitos, via de regra, como a gente sabe, são interpartes, ou seja, somente ali entre os envolvidos naquele processo em que houve essa declaração de inconstitucionalidade pela via difusa. Então, se a mutação constitucional é técnica interpretativa e não um processo formal de reforma, nada vem impedir, então, que ela seja reconhecida ou consolidada no âmbito do controle difuso. A nova leitura constitucional, então, ela pode emergir de decisões reiteradas em casos concretos, nas quais os tribunais passam a atribuir novo sentido a determinado dispositivo constitucional diante das mudanças sociais relevantes. Então, não é uma prerrogativa exclusiva do Supremo Tribunal no controle concentrado. Embora o STF desempenhe um papel central ali na consolidação dos entendimentos, a mutação, como vocês puderam perceber, pode resultar de uma sucessão ali de decisões judiciais que gradualmente venham sedimentar uma nova compreensão da norma constitucional. E aqui, uma dica verdinha. Na prova discursiva, era essencial ter em mente que a mutação constitucional é uma técnica interpretativa e, por isso, ela pode ser adotada por qualquer intérprete da Constituição, inclusive no controle difuso. Se você restringisse a mutação ao controle concentrado ou ao STF, teríamos aí um erro conceitual que tiraria alguns pontos da resposta esperada pela banca. Um exemplo aqui para solidificar tudo isso que a gente está vendo e que é paradigmático, que todos os professores, todos os cursinhos, quando a gente está ali estudando, sempre trazem, porque, de fato, é o que teríamos de mais consolidado aí e mais evidente de mutação constitucional, que diz respeito à transformação na interpretação do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, que trata ali daquela resolução do Senado Federal quando está-se diante da declaração de inconstitucionalidade. Tradicionalmente, entendia-se que a eficácia geral da decisão do STF em controle difuso ia depender da suspensão da execução da lei pelo Senado, com base justamente no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Só que, com o tempo, consolidou-se o entendimento segundo o qual o STF pode conferir eficácia geral às suas próprias decisões, que é a eficácia erga omnes, né? Cabendo ali ao Senado uma função essencialmente de dar publicidade a isso. E aqui já puxando um gancho com uma outra dica verdinha, esse envolve a questão da abstrativização do controle difuso. Pegou?
Pois bem, vejam, retornando aqui ao caso do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que o texto não mudou, ele permaneceu o mesmo, só que o sentido atribuído a ele foi ressignificado. Um outro exemplo mais recente aqui, em pesquisa que eu empreendi à jurisprudência do STF, se deu na equiparação da licença adotante ao prazo da licença gestante no tema 782 de repercussão geral, que foi abordado no recurso extraordinário 778889, que, aproveitando o gancho aqui, né, já que a gente está falando dele, fixou a seguinte tese: os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Na ementa do julgado, para o que interessa aqui do tema de mutação constitucional, constou de forma explícita o seguinte, abre aspas, no item 5. Mutação constitucional, alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado, avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos previstas na Constituição, superação do antigo entendimento do STF, fecha aspas. Essa, então, é a essência da mutação constitucional, pessoal. A Constituição, ela permanece escrita da mesma forma, mas a sua leitura jurídica vem evoluir. Assim, para atingir a pontuação máxima que na questão proposta, o candidato, segundo os quesitos avaliados, deveria definir mutação constitucional como alteração do sentido da norma sem modificação formal do texto, destacar o caráter informal e interpretativo e afirmar, com a fundamentação adequada, que a mutação poderia ser reconhecida também no âmbito do controle de constitucionalidade difuso. Mutação constitucional, então, ela é, em uma última análise, a demonstração de que a Constituição é um organismo vivo, mas não imutável. E aqui, uma outra dica verdinha que eu extraí diretamente do Que Concursos, porque quando eu vi isso, eu achei genial, galera, e eu nunca mais esqueci. Mutação constitucional é tipo Hulk. O Bruce se transforma no Hulk, mas ele não deixa de ser o Bruce. É como acontece no fenômeno da mutação constitucional. Ela se transforma, tem uma nova interpretação, mas não há modificação no seu interior. Genial. O nome de verdade aqui da pessoa que comentou não tem, só tem o nome aqui de usuário, mas eu achei genial e levei para a vida. Falando em concursos, vou aproveitar aqui para mostrar para vocês como já caiu em diversas provas objetivas de defensoria. Eu vou trazer aqui 4 questões recentes, só para fins de consolidação. A primeira delas é da Fundep, no concurso da Defensoria de Minas, do ano de 2023. Ele falava o seguinte, e essa é a assertiva correta, estava correta, aliás. A mutação constitucional é caracterizada pela manutenção do texto normativo. Assim, a alteração ocorre no significado e no sentido interpretativo de um texto constitucional. Próxima questão. FCC 2022, Defensoria Pública da Paraíba. A assertiva correta falava o seguinte: a mutação constitucional pressupõe que há nova interpretação sem alteração de texto. Vejam só como isso se repete, pessoal. Agora, FCC 2021, Defensoria Pública de Roraima. A modificação constitucional em que não há vontade de alterar o texto, mas é reflexo da sociedade sobre a qual este incide, é conhecida como, alternativa correta, mutação constitucional. Agora, a última questão, CESP 2017, Defensoria do Acre. A mutação constitucional, assertiva correta, é justificada pelas modificações na realidade fática e na percepção do direito. Pois bem, pessoal, é isso. Foi um episódio direto, mas recheado aqui de informações importantes. Foi um episódio direto para fazer jus à forma direta também da pergunta ali, da discursiva.
Deixem aqui o que vocês estão achando do Discursivarei. Espero que vocês tenham gostado. Abraços verdes e até a próxima.